Novamente eu agradeço a presença de todos. Eu queria destacar a presença do nosso colega Guilherme Pedrosa, da DIOS. Ele está escondidinho ali atrás, mas eu vou convidá-lo para sentar à frente aqui conosco. Por favor, Guilherme. Eu queria destacar também que o nosso evento, com o objetivo... Eu não cumprimentei porque eu não o vi. Ele estava escondido, Paulo. Parece até mineiro, né? Fica escondidinho. Eu queria destacar, gente, que essa Assembleia nossa é algo muito importante que nós estamos fazendo. É algo talvez sem precedentes no segmento. E nós temos hoje uma transmissão online, está sendo feita aqui pelos nossos colegas, e todo mundo que teve a oportunidade de entrar no link com a senha que nós enviamos um monte de vezes, eu incomodei os senhores e senhoras durante 2 semanas, mandando e-mail todos os dias, e às vezes mais de um e-mail por dia, porque eu acredito nisso que a gente está querendo propor, que a gente está querendo construir aqui agora. Mesmo porque, se a gente não fizer isso, a gente vai continuar, na melhor das hipóteses, igual o que a gente está fazendo hoje. E eu não acredito que a maioria esteja satisfeito com o desempenho do setor. Então, nós resolvemos propor algo aqui muito simples. Vocês podem ver que não há nada demais, fora o belo, né, auditório que nos foi cedido aqui. Eu acredito que Getúlio Vargas já palestrou aqui nesse auditório, né? Fizemos algo muito simples, mas a nossa ideia é o conteúdo, é o debate. Então eu vou começar eu mesmo passar aqui os slides, enquanto meus colegas ficam sentados ali olhando para a gente. Uma parte muito importante que nós tentamos fazer, e que não foi tão bem sucedida por enquanto, mas é a oportunidade hoje que nós temos de reforçar essa necessidade, é que haja mais filiações à FENIV. Os nossos colegas de São Paulo, eu acredito que não chegou ainda ninguém de São Paulo, eles devem estar presos na ponte aérea, né? Alguns colegas vão vir para cá. Torelli está aqui, Torelli de São Paulo está aqui. Algumas outras pessoas vão chegar aqui, e é importante que nós tenhamos os colegas de São Paulo, e também do Nordeste e de outras regiões do Brasil. Então eu vou continuar insistindo, a nova diretoria que vai ser eleita aqui hoje vai continuar insistindo, para que a gente tenha todo mundo aqui junto conosco, debatendo os assuntos que são da nossa responsabilidade, de mais ninguém. Eu queria destacar aqui a presença do nosso amigo Valdomiro. Tem o Valmir e tem o Valdomiro. O Valmir já é bastante conhecido no segmento, todo mundo conhece o Valmir. O Valdomiro não. Você é? Porque eu sou muito chato, por isso que todo mundo me conhece. Tá certo. Nós nos conhecemos no ENOAC e começamos a conversar, a trocar alguns e-mails. Eu tenho trocado alguns e-mails com colegas do Nordeste. E ele está fazendo uma movimentação junto com alguns colegas lá para que seja fundada uma associação regional, porque tem alguns estados em que não há número suficiente de ITLs para que seja realmente uma associação de vulto. Mas ele está com vergonha. Apesar de ser advogado, eloquente, eu gostaria que ele falasse um minutinho como que está o status da associação que eles estão criando lá no Nordeste. Por favor. Muito bom dia a todos. Eu vim representando aqui uma que a gente costuma denominar de micro-região, porque há uma dificuldade muito grande da gente conseguir fazer uma associação com a pouca quantidade de instituições que a gente tem por estado. Por exemplo, na Paraíba só temos 3, né? Rio Grande do Norte temos mais. Então a gente conseguiu fazer uma reunião de 16, eu até já acabei de lhe passar porque eu só consegui receber agora, passei pelo WhatsApp, de 16 instituições, para que a gente possa também fazer valer a representação das instituições naquela região. Já também passei para Vassouras aqui também a dificuldade que estamos
estamos tendo em diversos pleitos, tanto no Inmetro quanto nos próprios Detrans também. E um dado que eu repassei, que eu não sabia que era tão comum, é que apenas 30% do GNV está passando pelo Detran. Eles não estão fazendo inspeções, e temos alguns organismos também que não estão fazendo não seguindo o regramento correto do Inmetro estabelecido. Então, assim que eu assumi a assessoria jurídica da empresa, eu disse, olha, se a gente não tiver uma reunião, pelo menos em nível regional aqui, a gente não vai conseguir que nenhum pleito nosso consiga ter êxito, porque qualquer requerimento ao Detran, na verdade, era ignorado. E, por coincidência, nos encontramos, né? E quando eu soube da ideia da federação, eu passei a correr e tentar movimentar lá. Hoje nós já temos 16 confirmados, a assembleia deve ser talvez em 3, 4 semanas, né? E o que eu vim aqui apenas representando essas instituições e também para poder participar aqui da fundação, né, da federação, porque nós também pretendemos, temos o anseio também de compor a mesa, de fazer valer a nossa região lá, tá bem? Que, na verdade, vamos representar uns 5 estados. Muito obrigado. Perfeito, obrigado. Então, pessoal, a gente está precisando disso. Muitos têm diferenças uns com os outros, muitos não concordam com a abordagem, com a retórica, ou com qualquer tipo de diferença, né, filosófica. Isso acontece dentro do nosso segmento, acontece em todos os segmentos. Mas enquanto a gente começar a considerar que isso é o que vai fazer a união, vai fazer o caminho do segmento, não vai dar certo, vai continuar não dando certo. Então nós temos que deixar um pouco de lado essas diferenças que algumas pessoas têm umas com as outras e vamos sentar numa mesa para a gente chegar a meios termos, para a gente chegar ao que é bom para todos. Eu gosto muito de citar o exemplo do segmento de táxis. Os taxistas, eles estão sendo engolidos pelos aplicativos. Por quê? No meu ponto de vista, eles ficaram muito tempo achando que estavam tranquilos, prestando um mau serviço, não levando o cara que está no aeroporto de Santos Dumont para o centro, porque é pertinho. Ele ficou um tempão na fila e ele não quer simplesmente sair da fila e voltar daqui a 10 minutos. Ele anda com o carro sujo, ele anda mal vestido, trata o cliente mal e acha que isso aí está tranquilo. Talvez nós façamos a mesma coisa. Daqui a pouco pode chegar alguém aí e vai tomar o lugar que é o lugar que vocês estão construindo, que vocês construíram desde 2000 e alguma coisa, né? Então os aplicativos estão aí tomando o lugar dos taxistas e eles desunidos, eles simplesmente estão perdendo terreno e vão perder mesmo. Porque a pessoa ela quer pagar menos. Ela quer ter mais conforto, ela quer ter um tratamento mais profissional. Então é uma reflexão que eu lanço aqui para os senhores e senhoras aqui para a gente ficar esperto. Nós temos que evoluir. Se a gente não evoluir, a gente vai perder. Eu queria destacar a presença do senhor Sérgio, da MAT. Daqui a pouco ele vai fazer uma palestra para nós, no nosso painel técnico, que vocês vão gostar muito. Né, Luiz? Vamos seguir em frente porque o caminho é longo. Vamos falar um pouco sobre a nossa agenda, alguma coisa, né, as linhas estratégicas e o nosso orçamento de 2017, que vocês vão ver que não é algo fixo. Tudo vai ser decidido em conjunto. Eu queria primeiro, mantendo a tradição, colocando uma frase aqui para todo mundo ver. Não é a frase de nenhum intelectual, mas é uma frase de um campeão, de um superatleta. Todo mundo já deve ter ouvido falar do Michael Jordan. E ele fala o seguinte para nós: com talento ganhamos partidas. Com trabalho em equipe e inteligência ganhamos campeonatos. Então não é só trabalho em equipe, não, é com inteligência. O meu chefe lá na SGS, ele falava o seguinte: don't work hard,
work intelligent. Você pode quebrar pedra usando a marreta, mas você pode quebrar pedra usando dinamite. Se você usar a inteligência, você vai realizar o trabalho talvez de maneira mais efetiva e vai resolver o problema com menor esforço, com menor tempo, talvez com menor custo, não é? Então é muito importante que nós trabalhemos unidos e que a gente trabalhe com inteligência. Trabalhar com inteligência é debatendo, é usando bom senso, é chegando em acordos, não é reclamando, não é gritando, não é criando polêmica, problema, é a gente focar na solução do que a gente precisa resolver e vamos debater a solução juntos. Paulo já falou um pouco sobre a história da FENIV. FENIV, ela não está nascendo hoje, ela é de 2011, é um esforço conjunto entre esses caras que estão aqui na nossa frente e mais outras pessoas. Ela foi fundada dia 15 de setembro, então a gente quase acertou a data desse evento aqui. A gente está atrasado alguns dias só. E em 2017, não é, a FENIV está começando um caminho para agregar todo o setor de inspeções veiculares do Brasil. Então a nossa missão é agregar todo mundo. Não é continuar separado igual a gente está hoje. Porque separado, repito, nós vamos continuar, na melhor das hipóteses, da mesma maneira que estamos hoje, com a tendência de piora. E eu tenho certeza que ninguém que está aqui, ninguém que está nos assistindo online, a pessoa, inclusive, que está assistindo online, provavelmente ela tem interesse, ela está com interesse. Ela está sentindo que há problemas e a gente tem que discutir maneiras da gente poder solucionar esses problemas. E não sou eu sozinho que vou resolver, é todo mundo. A CINSP, ela se juntou à FENIV esse ano. Foi uma excelente aquisição para a FENIV. A gente tem o Rio de Janeiro, um estado que tem a maior frota GNV do Brasil, muito importante, né? Ao lado do Imetro. Então, foi realmente um grande ganho que a FENIV teve esse ano com a chegada da CINSP. E hoje estamos congregando mais de 150 organismos de inspeção. Temos aqui um roadmap estratégico. Ele já foi apresentado um dia para os senhores. O principal, né, o primeiro passo que a gente tem que dar, né, seguindo o caminho de fortalecer a representatividade e retomar o prestígio do segmento, ou seja, nós temos que ser relevantes. Nós não podemos ser o que eu já ouvi várias vezes de outros segmentos. Quando a gente conversa com o pessoal, eu não vou falar o nome da associação, mas é uma associação nacional de fabricantes de veículos automotores. Acabei falando a sigla, né? Mas essa associação, eu conversando com alguns colegas de lá, né, é um segmento que a gente não pode ignorar. É um dos mais importantes do Brasil, fabricação de automóveis, que tem toda uma cadeia, não é, de autopeças, de montadoras mesmo, né, de prestadores de serviços. Nós somos insignificantes para eles. Ninguém nunca ouviu falar que existe inspeção veicular no Brasil, daquela turma lá. As pessoas não sabem que os veículos GNV deveriam pelo menos, passar por inspeção periódica. E quem conhece o segmento tem uma má imagem do segmento, tem uma má impressão do segmento. Acha que nós não somos sérios. Então gente, a gente pode até não concordar. Tem gente séria em todo o segmento e tem gente que não é séria em todo o segmento. Né? Mas a imagem que a gente passa não é uma imagem boa, então nós devemos ficar preocupados com isso. E uma das coisas importantes que nós temos que trabalhar é a sustentabilidade econômico-financeira. Porque o segmento, se ele não roda redondinho, são criados artifícios, são criados mecanismos para que ele consiga trabalhar redondinho. E todo mundo cumpre, mas não dá certo, então tem coisa errada.
né? Cada elemento que é colocado para a gente aumentar a nossa confiabilidade na operação e pode aumentar o custo, é ruim para os que estão trabalhando certo, porque os que estão trabalhando certo, eles simplesmente vão cumprir o que tem que ser cumprido e eles vão perder receita. Então não adianta, nós temos que trabalhar na questão da sustentabilidade. Com treinamentos, né, com discussões de regulamento, tem muita coisa que dá para a gente fazer. Elevar o nível de qualidade dos serviços. Fatalmente, se surgir algum dia no Brasil a ITV, nós que somos do segmento de inspeções, naturalmente é algo que a gente deseja participar. Mas se a gente não está preparado com o nível de qualidade, com o nível de automatização suficiente para poder cumprir os requisitos que vão surgir, que a ITV no mundo inteiro não são inspeções de 40 minutos, de 50 minutos, são inspeções de 10 minutos. Inspeção de 10 minutos não se faz da maneira como a gente faz hoje, é com automatização, é com software, é com vídeo, é com tablet, não é com checklist em papel. Expandir o portfólio de serviços oferecidos. Então, hoje, se nós temos um nível de ITLs, de organismos de inspeção, que não conseguem volume suficiente para pagar o custo fixo que tem, nós temos que conseguir outros tipos de serviço. Então, nós temos que conversar junto com o Inmetro, junto com o Denatran, para que a gente consiga desenvolver novos escopos, para que nós tenhamos a oportunidade de prestar serviços de opacidade, por exemplo, para empresas que têm um sistema de gestão ambiental. Então, nós temos muitas oportunidades que nós temos que discutir e, por que não, unificar procedimentos, unificar processos. Isso tudo é muito importante e tem que ser colocado na mesa. Com certeza, todo mundo tem capacidade ociosa e quer fazer mais coisa. E eu juro para vocês que daqui a pouco eu vou colocar um pointer aqui para eu conseguir passar o negócio sem ter que voltar aqui de novo. Algumas atividades que a gente já fez. Participamos do ENOAC, fizemos uma apresentação no ENOAC. Está lá uma foto de todos nós com o Luiz à frente falando. Estamos participando, né, do comitê lá da Joyce, para a gente discutir assuntos ligados à segurança veicular. Tem um comitê também de PP. Nós fomos ao Denatran fazer a apresentação da FENIV e de algumas coisas ao diretor Helmer, do Denatran, em Brasília. Fomos praticamente todos. Fomos à NTT fazer uma apresentação. Quarta-feira vamos lá de novo. Tem muitos assuntos que a gente pode tratar com a NTT para poder ajudá-los a resolver problemas que eles têm e, às vezes, tentar fazer com que eles vejam que existem problemas que eles ainda não sabem. E que o nosso dia a dia mostra que há muitos problemas ligados à questão de frota, a transporte público, né, de ônibus, problemas de PBT. Todo dia que a gente vai fazer uma inspeção, a gente vê algum tipo de problema de ônibus que extrapola o PBT se ele estiver cheio. Tem alguma coisa errada aí. Nós temos que apontar isso para a NTT, temos que apontar esse tipo de problema para as autoridades. Nós somos o olho, né, o final do processo, e nós temos o dever, e nós, além de ser dever, nós podemos ajudar as autoridades, ajudar os órgãos que têm a competência para fazer a gestão do trânsito, a ter um trânsito mais seguro, um trânsito melhor. Isso é obrigação nossa e nós podemos fazer isso. Eu coloquei essa planilha aí para que ninguém consiga ler mesmo, porque durante esses 2 meses a gente já conseguiu mandar vários ofícios. Ofícios mais simples e ofícios mais complexos. Os principais destaques, né, sobre selo de GNV, algumas soluções para a gente potencializar a fiscalização. Regularização do fornecimento de CIPP. É outro assunto que a gente tem conversado muito com o Inmetro. Solicitação de esclarecimento sobre as novas portarias 159 e 160,
CSV periódico, né, itens de verificação por DETRANS e ECVs. Por exemplo, quando houver um novo licenciamento, que a ECV verifique se a documentação, se o CSV está lá em dia, se está tudo certo. O DETRAN verifique, para fins de licenciamento anual, para fins de transferência, que o veículo GNV está devidamente regularizado. Abriu o porta-mala, abriu o capô e vê que tem kit GNV, olha no documento. Isso pode se tornar uma exigência para que seja feita a transferência. Isso vai dificultar os veículos que estão irregulares. Esclarecimento sobre veículos inacabados, né, uma solicitação de esclarecimento sobre esse assunto muito importante. O veículo tem um CAT, ele é transformado e não necessariamente ele vai ser transformado da maneira legal. Nós podemos ajudar a verificar se está tudo certo mesmo. Veículos escolares, né, fora do escopo da 632, é algo que a gente tem discutido muito. Por que tem empresas que nem engenheiro tem, não tem ART, não tem equipamento de nada, por que eles estão fazendo inspeção escolares fora da base? E por que ninguém quer fazer lá no nosso organismo de inspeção? Nós temos questionado os DETRANs sobre esse assunto, questionamos o DENATRAN sobre podemos ou não fazer, né, eles entendem que podemos ou não fazer a inspeção semestral de escolares, de acordo com o artigo 136, né? Então, é outra coisa que nós colocamos para eles, considerações sobre a revisão da nova portaria 160, na verdade, ali é 2014, né? O Guilherme vai falar daqui a pouco para a gente um pouquinho sobre essa questão que nós discutimos exaustivamente lá com o DENATRAN. Aqui são algumas coisas que nós levamos lá para o DENATRAN. Então, falando sobre a 160, 17 e sobre a 159, 17, os senhores sabem que tem muitas modificações lá que não precisa mais de CSV. Mas por que não precisa de CSV? Já que, segundo o artigo 106, qualquer veículo modificado em suas características originais, ele deveria passar por inspeção. Se existe uma resolução que fala que as ITLs, os organismos de inspeção, fazem a inspeção, né, devidamente licenciado pelo DENATRAN, conforme a 106. CSV é uma atribuição da ITL. Por que todo veículo que passa por modificação, então, não tem que ser inspecionado? Isso é algo que tem que ser discutido. Por que determinadas modificações têm que ser inspecionadas e outras modificações que sempre foram consideradas hoje não são mais? É algo que a gente questionou lá com o pessoal. E nós temos ainda um trabalho para poder prestar para eles, né, para auxiliá-los a tomar decisão sobre esses itens que a gente questionou. GNV periódico, né? Então a gente pode estimar um número, 40% da frota não passa por inspeção, talvez mais. No Nordeste, lá o Valdomiro falou que aproximadamente 30% passa por inspeção. Fora o que a gente não sabe que tem o kit instalado, né? Todo dia a gente vê esse tipo de cena. Explosão em posto de gasolina, explosão em outros locais. E provavelmente a frota irregular ele tem uma manutenção muito precária, porque o índice de reprovação de GNV é alto. Se o índice de reprovação de GNV é alto na ITL, quem não está passando por inspeção, provavelmente também tem uma manutenção ruim. Então a gente pode fazer uma continha muito simples ali, que aqueles 40% lá que não tem a manutenção, eles estão soltos aí na rua e a gente não sabe o que vai acontecer. Tem uma inexistência total de fiscalização no abastecimento. Então nós vamos conversar, a gente já foi lá na SEGEC apresentar, nós vamos formar grupo de trabalho para a gente poder discutir determinados temas. E a gente vai aprofundar um pouco mais esse assunto com o Guilherme daqui a pouco, né? Mas temos muita coisa para a gente poder discutir, e o Inmetro e o DENATRAN, eles são parceiros nossos. Nós prestamos um serviço para eles. E nós temos que ter uma relação
muito boa com eles. Nós temos que tomar atitude para poder solucionar, ajudar a solucionar os problemas, porque nós é que estamos na ponta do processo. Veículo inacabado, né, inspeção de escolares, é algo que eu já mencionei aqui. São 2 assuntos que a gente está tratando também lá em âmbito do Denatran. E a gente tem que aprofundar também as discussões sobre essa questão do veículo inacabado. Olha lá que bizarro. Não é um caminhão, ou talvez uma caminhonete, com balanço traseiro praticamente igual entre eixos, né? Ele não sobe nenhuma rua, e se colocar a carga, ele não vai frear nada, né? Porque vai levantar a frente dele. Então esse tipo de coisa a gente vê direto. Quem é que nunca viu um veículo funerário com aquele balanção traseiro enorme? Se botar lá um indivíduo muito pesado dentro daquela caixa, atrás lá no veículo funerário, provavelmente vai causar algum tipo de problema na frenagem lá, porque deve levantar a dianteira dele, né? E a dirigibilidade também pode ser afetada. Então a gente vê isso todos os dias e nada é feito. É omissão, talvez, é falta de fiscalização. A gente não quer resolver o problema porque nós já temos muito, né? Então são assuntos que a gente tem que realmente tomar muito cuidado. E os próximos passos, né? Nós temos que desenvolver o nosso relacionamento. Nós temos reuniões agendadas e nós temos reuniões que nós vamos agendar ainda. Eu cito o exemplo da Anfávia. Então nós temos que sentar com a Anfávia e passar para eles uma imagem melhor do que a imagem que eles têm. Nós temos que nos colocar à disposição da Anfávia para passar informações para eles sobre os itens que a gente vê de reprovação. Nós temos banco de dados. Por que a gente não usa o banco de dados que nós temos? Nós temos que desenvolver atividade de comunicação, então identidade visual, logomarca da FENIV, que nós vamos escolhê-la hoje aqui. Nós vamos construir um site institucional e um GED, né, um gerenciador eletrônico de documentos, para a gente colocar lá documentos, notas técnicas, estudos, atas de reunião, balanços da FENIV, tudo lá dentro desse repositório de documentos. É muito importante que a gente tenha um local para colocar os nossos documentos, as nossas notas técnicas, os estudos que o Afrânio, cadê o Afrânio? A Afrânio sempre envia para a gente, vamos colocar lá, vamos centralizar, porque lá vai ser o local onde a gente vai ter tudo, onde a gente quiser encontrar, a gente vai encontrar lá. Assessoria de imprensa, importantíssimo, talvez uma assessoria jurídica, se a gente infelizmente tiver que entrar em alguma questão jurídica, a gente tem que ter uma assessoria jurídica. Temos que começar realmente a levar mais seriamente as atividades administrativas, né? A criação do CNPJ, a gente ter pelo menos uma sede, nem que seja uma sede virtual, uma salinha, um coworking, para a gente ter pelo menos um endereço físico, onde a gente consiga marcar uma reunião, ou ter uma referência mesmo. Contabilidade, criar novos negócios, então a gente vai falar um pouco sobre questão de unificação de procedimentos. Se a gente tem procedimento unificado, é muito mais fácil para avaliação. O avaliador ele já sabe que o procedimento da FENIV operacional ele é igual em todo lugar. Então, até a questão da interpretação errônea, ela vai ser dificultada. Não custa nada, gente, a gente fazer isso aqui. O regulamento é o mesmo, os equipamentos são similares. O processo, teoricamente, é o mesmo. Vamos unificar o processo, então. Vamos criar checklist unificado. Vamos eliminar papel e vamos começar a usar checklist eletrônico. Tudo isso a gente pode fazer aqui juntos. São coisas simples de fazer, vão dar muito trabalho, mas são coisas que conceitualmente são muito fáceis da gente desenvolver. Criação de novos escopos voluntários, daqui a pouco a gente vai falar alguma coisa sobre isso. Relacionamento com prefeituras locais, então a federação, por intermédio das associações, a gente ter uma voz ativa mais forte junto às prefeituras, junto aos DETRANs. A gente tem que se juntar para conversar sobre ITV. Se isso acontecer algum dia, a gente tem que estar preparado. A gente tem que ter um plano para poder evoluir as estações de trabalho que nós temos
para poder estarmos preparados para isso aqui. Agora, um assunto mais simples e ao mesmo tempo mais chato, o nosso orçamento. É muito simples, gente. A federação, ela tem alguns custos fixos, alguma coisa está ligada ao meu pagamento como executivo. Nós temos viagens minhas e dos representantes na Câmara Temática, e nós vamos ter algum custo ligado ao desenvolvimento de software, né, do site, alguma despesa bancária, pagamento de contador, ou seja, não tem nenhum segredo. São custos que a gente espera chegar máximo 14 mil por mês. Isso aqui é uma projeção que ainda não existe, a gente não está trabalhando dessa forma. Mas qual que é a ideia? Os associados, eles vão ratear esse custo. E a gente pode colocar em discussão aqui a maneira como isso vai ser rateado. Quem tem maior receita paga mais, quem tem mais associados paga mais, não sei. É algo que a gente tem que discutir aqui e decidir hoje. A FENIV, ela não tem um formato hoje de pagamento de mensalidade, né? Porque a FENIV é uma associação de associações. Hoje são 5. Amanhã podem ser 6, 7. E esses custos a gente vai ratear, e o que houver de custo extra, nós vamos ratear também. Vai ser tudo decidido em conjunto. As principais premissas, então, né? O Prolabore, a contabilidade, a gente fechou, ainda não assinamos, né, o contrato, mas é uma contabilidade que vai cobrar custo pré-operacional de R$300 por mês até dezembro, até a gente deixar tudo funcionando perfeitamente. Nós vamos decidir se vamos ter realmente uma assessoria jurídica ou uma assessoria de imprensa, ou se a gente faz o compartilhamento de assessorias já existentes em outras associações, que eu particularmente acho o melhor formato. Né? Dá muito bem para a gente fazer isso aí sem problema nenhum. A CINSP tem uma ótima assessoria de imprensa. Né? Eles sempre enviam para a gente semanalmente um clipping muito legal sobre os principais assuntos do segmento. Aí, já sai hoje, ó. Já vai sair mais um. O que é bem interessante dessa assessoria de imprensa, do serviço que a Kátia presta para a gente, é que não só focando no local, no estado do Rio de Janeiro, ela sempre envia informações importantes de todo o país. Então ela acaba colocando Minas Gerais, aí bota as informações sobre GNV, sobre transporte escolar, então acaba englobando toda essa questão. Então, assim, para a CINSP, sem sombra de dúvida, tem feito uma diferença muito grande, e todos os associados têm gostado muito do trabalho dela, sem sombra de dúvida. Fala só um minutinho aí, só mais, porque eu estou colocando aqui o negócio que eu prometi para vocês. Na verdade, o Paulo está questionando como é o acesso a esse clipe da Kátia. Isso, todos os associados são cadastrados, né? Quando preenchem o formulário da associação, eles passam a receber isso a toda segunda-feira. É um apanhado semanal. A princípio, nós até pensamos que não seria possível, que não teria talvez informação suficiente para mandar um clipe robusto para a cada 7 dias. Então chegamos até a cogitar fazer quinzenalmente, só que, bom, mérito da Kátia, ela consegue sempre mandar informações bastante relevantes a toda semana. Para mim, por exemplo, acaba sendo uma aula, principalmente eu que sou advogado, né, e acabo não conhecendo tão bem determinadas questões do setor. Conforme prometido, agora nós temos um pointer e um passador de slides aqui, sem eu precisar voltar lá. Esse aqui é o último slide da minha apresentação. Apresentação muito sucinta, muito direta, porque nós temos muitos outros assuntos importantes para a gente desenvolver. E a estratégia, o dia a dia, ele é feito do nosso trabalho conjunto,
E o nosso caminho estratégico ali, ele vai mudar, com certeza. As atividades que a gente vai fazer no dia a dia, elas vão mudar todo dia. Porque as necessidades, as demandas, elas mudam. Então nós temos que sempre estarmos juntos. Não necessariamente a gente precisa fazer uma reunião presencial. A gente pode começar a usar as tecnologias que a gente tem. Nós podemos fazer reunião do conselho via Skype. Hoje nós temos pessoas, provavelmente do Brasil inteiro, vendo a gente aqui online. É importante a gente estar aqui presencialmente, porque aqui a gente consegue assinar a lista de presença. Porque para o cartório é importante que a gente tenha um papel assinado, falando que tiveram pessoas aqui discutindo sobre assuntos. Mas no futuro isso vai mudar, gente. A gente vai fazer tudo online. Então eu acredito que esteja todo mundo com fome. O nosso pessoal do buffet já colocou tudo ali atrás. Temos suco, temos água, biscoitos e café. Se nenhum dos colegas aqui tiverem mais nada para dizer, vamos ao coffee break e vamos partir para a próxima etapa. Comentário? Alguma pergunta? Algum comentário? Guilherme? Pergunta pela internet. Rômulo Salvador, fala aí. Será constituído um código de ética geral para associados, prevendo principalmente as ações em caso de falhas intencionais de dispensão, venda de facilidades? Pessoal, essa questão da ética, ela é falada toda hora. Toda hora. Ontem nós estávamos conversando sobre a questão de um diretor. O Enio sugeriu de ter um diretor de ética. Por quê, gente? Os problemas, eles são resolvidos hoje do jeito que está? Não. Quem que vai ter que resolver o problema, gente? Nós. Então a gente pode criar simplesmente um comitê, o Valdomiro falou ali, podemos criar um comitê para a gente poder debater como que a gente vai agir, qual que vai ser a dinâmica. Isso é muito importante. E depois eu queria ouvir dos senhores, das senhoras aí, sobre esse assunto, né? Mesmo designar um responsável para iniciar esse processo, né, Bassoli? Sim. Bassoli. Próxima pergunta. Até para que a gente possa, entre nós, definir o que está sendo praticado errado na ITL e separar do que é feito erroneamente com interesse. Nos próximos passos, o que será feito para que a sociedade compreenda que a inspeção veicular é uma solução, transcendendo o aspecto da compulsoriedade? A compulsoriedade, eu vou começar a falar, depois quem quiser complementar. A compulsoriedade, ela é uma coisa normal. Muitas pessoas não sabem nem que precisa botar óleo no motor do carro. Acha que o carro ele anda para sempre sem fazer nada. Nós não temos o hábito da manutenção. E o hábito, ele é feito sobre algo compulsório. A gente cria o hábito nos nossos filhos, obrigando ele a fazer as coisas. Então, enquanto a gente não tem o hábito da manutenção, que é essencial para a segurança, essencial para o consumo, essencial para que a gente tenha um carro que vai manter o seu valor de mercado, é importante que seja feita a manutenção. Se a pessoa não sabe, se o doente ele não sabe a doença que ele tem que ir ao médico. Aí o médico vai falar para ele qual que é a doença e vai receitar o remédio. O nosso setor faz isso. Nós vamos fazer o diagnóstico do veículo, vamos falar para o cliente o problema que ele tem e ele vai consertar o veículo. Pronto, gente. A compulsoriedade é importante. Então o hábito ele tem que ser criado com a inspeção. O nosso amigo Paulo ele deve comentar essa questão da inspeção e manutenção, né? Mas a primeira coisa, gente, que nós temos que pensar para que a sociedade veja o setor de TLs como um setor importante, depende só da gente. Nós temos que retomar a relevância. Eu tenho batido muito nessa tecla da relevância, é uma palavra muito importante para a gente. Temos que trabalhar sério, temos que evoluir como qualidade. Apesar dos termos compulsório e voluntário
serem recorrentes no segmento, até entre nós, isso não é muito claro. A inspeção compulsória é essa, a qual nós estamos juntos ao Inmetro e Denatran subordinados, mas a inspeção voluntária é aquela que o cidadão, por livre e espontânea vontade, ele vai comprar um carro usado e ele leva o carro para ser inspecionado em um organismo de inspeção que dispõe de recursos, de equipamentos, de pessoal qualificado para apresentar uma avaliação do veículo, de maneira então que o cidadão, de forma voluntária, ele possa contratar esse serviço para saber o estado do veículo. Então, isso está disponível através da nossa rede, do nosso segmento, mas a sociedade, ela não tem conhecimento dessa disponibilidade. Então, tentando responder a pergunta do colega que está lá na internet, é o fortalecimento do segmento, é a divulgação do segmento, é que vai aproximar o organismo de inspeção do cidadão para que essa inspeção voluntária, então, seja contratada. Talvez esteja aí o nosso grande negócio e que jamais foi explorado de forma adequada. Eu queria só complementar uma coisa aqui rapidinho. Uma pessoa ali falou como que ela pode contatar a assessoria de imprensa. Depois a gente passa aqui os contatos e o material ele vai ser amplamente divulgado, tá, gente? A ata da reunião, o vídeo vai estar disponível depois, a gente vai divulgar amplamente tudo que a gente estiver falando aqui, tá? Uma coisa importante aqui é o seguinte, gente, uma das ações interessantes que já são feitas lá em Tubarão, tem um dia lá que é feita a inspeção de graça lá para os usuários. Você queria falar um pouquinho para a gente sobre isso? Luiz. Bom dia a todos. Estou o presidente da ACOI, Associação Catarinense dos Organismos de Inspeção. Eu queria voltar um pouco atrás quando se tratou do Código de Ética. A ACOI ela nasceu em 2003 e a gente conseguiu estabelecer um Código de Ética há mais ou menos 5 anos. A gente usa uma regra simples: quando algum organismo comete algo irregular, é debatido na reunião, feita uma investigação, uma avaliação, e se for comprovado que o organismo de inspeção realmente teve má fé, a gente toca o negócio para frente e adverte conforme o grau de gravidade da situação e aplica uma multa de R$ 1.500. É mais ou menos esta a regra, e Santa Catarina tem funcionado muito bem. A gente quase nunca tem problema com ITL suspensa ou cancelada por realizar a inspeção de má qualidade. Com relação à inspeção veicular gratuita, é um projeto que lá em Santa Catarina ocorre por meio do NEA, que é o Núcleo Estadual de Automecânica, e na Semana Nacional do Trânsito, nos grandes centros, é feito a inspeção veicular gratuita. Em várias cidades ocorre em estacionamento de shopping center e tal, e lá em Tubarão, a gente participa do Núcleo Municipal das Mecânicas, né? A gente começou a fazer dentro da ITL, são 12 edições, eu acho, né? 2005, 13 edições com essa desse ano. Então é algo bem diferenciado, é claro que não envolve nenhuma documentação oficial, mas a gente tem a oportunidade de difundir a cultura da segurança veicular para os proprietários de veículo do município. Quando a gente iniciou uma concorrência lá na cidade, a gente continuou fazendo esse projeto, e de um tempo para cá o nosso concorrente também disponibiliza a estrutura da empresa na mesma data do que nós. Também desenvolve a parceria com o Núcleo Municipal das Mecânicas. Então é algo diferenciado que oferece oportunidade para as pessoas conhecerem o que é uma ITL, o que é o segmento e a importância do segmento a nível social para a região. Ok, obrigado, Luiz. Nós vamos fazer o nosso coffee break daqui a pouquinho. Eu só queria falar o seguinte: nós vamos ter uma sessão depois de pergunta e resposta para a atual diretoria. Então, eu peço aos colegas que estão online que mandem perguntas, nós vamos anotar e depois nós vamos responder à tarde na sessão de perguntas e respostas. O nosso amigo aqui, que se intitulou Chato,
e por isso todos vão lembrar dele, ele quer fazer um comentário, por favor. O comentário é o seguinte, que hoje, lá na minha cidade, tem muitas transportadoras. E tem transportadoras que tem 1.060 veículos, outros tem 400. E tem uma empresa lá que tem 1.060 veículos, o que acontece? A oficina deles, todo veículo que tem que fazer manutenção, eles levam lá na empresa para a gente passar ele no frenômetro, para fazer só um relatório de linha, tá? A gente cobra deles lá uma taxa, só para eles saber como que está o freio do veículo, só para eles saber como que eles vão fazer manutenção, tá? Então isso já ajuda bem a empresa também, tá? Já esse na minha região lá, tá? Só é um relatório para nada, ele não tem, ele é só para poder saber se o veículo dele, não é para avaliar o carro, é para avaliar a situação do sistema de freio dele, de suspensão, como que está o veículo, para eles mandar para a oficina deles e fazer uma manutenção de acordo com o nosso relatório. Obrigado pelo comentário. Esse tipo de ação ajuda na questão da relevância da sociedade ver o organismo de inspeção como uma ferramenta importante para poder gerar o hábito da manutenção, para poder aumentar a segurança veicular. O mecânico fala assim, na oficina, troquei tudo, troquei tambor de freio, troquei lona, tudo, e às vezes vai passar lá, o carro não tem freio na roda, vai ver o que é, tinha um sistema de freio de ar isolado, uma coisa, e ele não percebeu, mas ele trocou tudo, mas o carro continua andando sem freio, tá? Isso já aconteceu até com um veículo bem novo, tá? Então, hoje eles acreditam que o equipamento nosso realmente ajuda eles a resolver o problema deles. Pessoal, coffee break então, 20 minutos de coffee break. Vamos responder outras perguntas depois.